Maravilha, a gravação está rolando. Está com você aí. Tá joia. Então, boa noite a todos aí. Agradeço a oportunidade de apresentar a aula numa reunião do Departamento de Emergência, né? É um orgulho participar de uma reunião da faculdade. E queria dar os parabéns aí à iniciativa do Pedro e de todos os colegas aí que colocaram em prática a forma de apresentação, né, e de disseminação do conhecimento. Então, eu vou iniciar a apresentação sobre dissecção espontânea de coronárias, que foi, inclusive, um caso bem interessante que a gente, eu e o Marcelo, junto com os residentes aí, e outras equipes de ginecologia, hemodinâmica, os residentes de clínica tiveram a oportunidade de participar em um dos plantões aí na terça-feira. Então, o que é a dissecção de artéria coronária, a dissecção espontânea de artéria coronária? É uma condição caracterizada pela dissecção de uma artéria epicárdica, tá? De causa não aterosclerótica, não traumática, tá? E que não tenha sido causada por qualquer tipo de complicação e atrogenia. Então, essa é a dissecção espontânea de artérias coronárias. A primeira descrição dessa condição clínica foi feita em 1931 e publicada no British Medical Journal, onde o autor ele descreve uma paciente do sexo feminino que iniciou um quadro de mal-estar, desconforto torácico, náusea, seguido por uma morte relativamente súbita no período da madrugada. Então, posteriormente, o autor submeteu a artéria coronária, coração e pericárdio a um exame de necrópsia, e ele verificou que essa paciente apresentava uma delaminação das camadas da artéria, tá? E, no caso, essa paciente tinha até um derrame pericárdico associado, tá? Então, assim, na verdade, a gente não sabe ao certo se realmente esse primeiro caso relatado já se enquadrava perfeitamente na definição atual de dissecção espontânea de artéria coronária, mas historicamente foi o primeiro caso descrito. Essa figura aqui ao lado, na verdade, ela não tem relação com o caso descrito em 1931, mas apenas é uma forma de visualização do que é essa dissecção da coronária. Então, aqui nós observamos a falsa luz do vaso, onde se forma aqui o hematoma intramural, e aqui a luz verdadeira, que é rechaçada pelo hematoma intramural, levando ao estreitamento da luz e, consequentemente, a todo o quadro clínico que a gente pode observar com a ocorrência da dissecção, tá? Então, a fisiopatologia dessa doença, existem dois mecanismos potenciais relacionados. Então, o primeiro mecanismo relacionado, que comumente se acredita ser o mais frequente, é o que nós estamos vendo aqui na letra C, que é o quê? É o início de um hematoma intramural na camada média da artéria. Esse hematoma pode ou não evoluir por uma delaminação da íntima, tá? Comunicando a camada média íntima, mas não obrigatoriamente. O outro mecanismo menos frequente se acredita ser o B,
em que nós observamos uma ruptura da camada íntima que segue com uma delaminação da camada média da artéria. Então, alguns estudos mostraram que uma parte considerável dos pacientes que apresentam dissecção espontânea de coronária não obrigatoriamente apresentam uma delaminação da íntima. Então, por esse motivo, se acredita que o mecanismo principal seja da formação do hematoma intramural na camada média, com extensão ao longo do vaso, né? Então, as duas imagens ao lado aqui, uma de anatomia patológica e uma biópsia, que uma peça em vivo e uma biópsia da anatomia patológica, nós observamos o quê? A formação aqui da falsa luz, com hematoma intramural e que rechaça a camada íntima do vaso, levando até ao colabamento da luz verdadeira. O mesmo se observa nessa peça de biópsia, em que nós observamos aqui a luz verdadeira rechaçada pelo hematoma da camada média. Então, a fisiopatologia dessa doença é basicamente essa. Com relação à epidemiologia da dissecção espontânea de coronária, diversos estudos mostram o quê? Considerando a totalidade dos casos de síndrome coronariana aguda, nós observamos uma baixa prevalência de indivíduos com dissecção espontânea de coronária. Tá? No entanto, quando nós avaliamos um subgrupo específico de pacientes, no caso aqui, a prevalência de dissecção espontânea de coronária, no subgrupo, principalmente de mulheres com idade inferior a 50 anos, nós observamos um aumento expressivo da prevalência da dissecção espontânea de coronária. Então, dos valores entre meio, 2%, 4%, nós passamos, nesse grupo de mulheres com idade inferior a 50 anos, por uma prevalência que chega, às vezes, até 20%, 30% dos casos. Tá? Algum problema com o áudio ou não? Não, seu Daniel, a Vivian deixou Alô? o telefone dela ligado, mas ela já desligou. Pode seguir aí. Tá. Então, continuando aqui falando um pouco sobre a epidemiologia da dissecção espontânea de coronária, nós observamos também que grande parte dos casos trata o quê? De mulheres. Então, o sexo feminino é o principal acometido nessa patologia. E quando nós tratamos, na verdade, assim, uma das condições que nós pensamos imediatamente quando nós falamos sobre dissecção espontânea de coronária é sobre as gestantes, né, mulheres próximas à gestação, então no periparto e pós-parto. E o que nós observamos na realidade é que essa condição de gestantes que apresentam dissecção espontânea de coronária ou até de mulheres no pós-parto, ela, na verdade, é uma condição menos frequente. Então, 12% dos casos, de 4% a 12% dos casos de dissecção espontânea de coronária são representados pelo grupo das gestantes e mulheres no pós-parto. Tá? Então, aqui, isso retrata basicamente o principal da epidemiologia da dissecção de coronária. Sobre a idade, né? Então, é possível a ocorrência dessa condição numa ampla faixa etária, mas uma concentração principal entre a quarta e a quinta década de vida, tá? Algumas séries aí mostram que quando os indivíduos do sexo masculino que apresentam dissecção espontânea de coronária, eles podem apresentar uma faixa etária até um pouco inferior à das mulheres com a mesma condição, tá? Então, aqui
dois estudos diferentes mostrando um pouco dessa distribuição etária. Com relação ao acometimento coronariano, distribuição anatômica das lesões. Então, as principais artérias acometidas, então, responsáveis por 40%, 60% dos acometimentos, são a descendente anterior, os ramos diagonais e septais. Em segundo lugar, nós observamos o acometimento da artéria circunflexa e ramos marginais, de 15% a 45%. Tá? Como nós podemos observar, aqui, na verdade, aqui é meramente uma imagem ilustrativa. Tá? Aqui nós não temos dissecção. Tá? Então, a circunflexa e os ramos marginais. Por fim, a coronária direita, que apresenta uma menor distribuição de acometimento quando nós consideramos a dissecção espontânea de coronária, e o tronco, o menos frequentemente acometido, o tronco da coronária esquerda. Tá? Predominantemente, a ocorrência da dissecção se dá nos segmentos médios e distais das artérias. E esse acometimento pode ser multiarterial em 9% a 20% dos indivíduos. Quando nós falamos sobre os fatores de risco, o que nós podemos dizer? Então, existem algumas condições mais relacionadas com a dissecção espontânea de coronária. Então, a principal delas é a displasia fibromuscular, tá? Em algumas séries apresentando associação, então, até em 80% dos casos. A gestação, que nós já falamos, multiparidade, tá? Doenças do tecido conectivo, algumas doenças aí do tecido conjuntivo, uso de hormônio, né? Por isso até a relação, a maior associação com o sexo feminino, doenças inflamatórias sistêmicas, entre outras condições. E geralmente, até um pouco mais de 50% dos casos, nós observamos o quê? Fatores precipitantes. Então, exercício intenso, indivíduos que fizeram manobra de valsalva durante uma atividade, pós episódios de vômito, estresse emocional, uso de drogas recreacionais ou não, tá? Uso de hormônio, entre outras condições. Então, assim, nós podemos encontrar frequentemente, devemos questionar ativamente na anamnese condições que são mais relacionadas à dissecção espontânea de coronária e, comumente, também nós apresentamos fatores precipitantes para o início da dissecção. Entre os sinais, aí os sinais, sintomas relacionados a essa doença, existe uma associação, assim, o quadro clínico é bastante semelhante ao de uma síndrome coronariana aguda convencional. Então, o principal sintoma é dor torácica, irradiação para os membros, presença de sintomas como náusea, vômito, irradiação para o cervical, sudorese, dispneia. Então, assim, várias apresentações que são muito semelhantes à da síndrome coronariana aguda. Uma coisa que é descrito é que a dor torácica é até mais frequente na dissecção de coronária do que propriamente a síndrome coronariana aguda de causa aterosclerótica. Isso porque a dor se dá por mecanismo de isquemia e pela própria dissecção da artéria, que também apresenta a dor como uma manifestação. Então, é isso. Com relação à classificação da lesão coronariana, então nós temos 3 tipos principais de dissecção. Então, a dissecção tipo 1 é a dissecção que nós aguardamos quando avaliamos uma angiografia. Então, é o padrão típico, né? Aquele padrão com o flap intimal, o contraste tanto na luz verdadeira
e na luz falsa, dando aquele aspecto de duplo lumen. Então, essa é a dissecção tipo 1. A dissecção tipo 2 é caracterizada por um aspecto mais difuso, frequentemente, na verdade, com mais de 2 centímetros de extensão, e que acomete frequentemente a porção médio distal da artéria. Então, um acometimento mais difuso. E o tipo 3 é um padrão mais limitado, então, com uma distância, um tamanho de lesão em torno de 2 centímetros ou menos, e que frequentemente se confunde com o padrão aterosclerótico. E até por esse motivo, o diagnóstico é estabelecido por métodos complementares na cineangiocoronariografia, como o ultrassom intracoronário e ou a tomografia de coerência óptica. Então, esses são os aspectos principais. Essa é a classificação principal da dissecção espontânea de coronária. Aqui nós temos a representação. Então, a imagem A, nós observamos aquele aspecto típico, né? Então, um flap aqui na porção média da artéria, um duplo lumen de contraste. Então, é o padrão que mais característico, mais típico, né? A imagem B, a imagem de B, nós observamos uma lesão aqui, um súbito afilamento da artéria, que no seu terço médio, com a porção anterior, muitas vezes a porção distal a esse segmento maior que 2 centímetros de afilamento, muitas vezes normais, com um diâmetro normal. E por fim, só um minutinho. Só um minuto, eu vou mudar a posição aqui, desculpa. Sem problema, Castanheira. Tá ouvindo aí? Tá tudo ok no áudio? Tudo ok, Castanheira. Pode seguir aí tranquilo. Perfeito. Desculpa aí que eu não estou em casa aqui, então as Bom, coisas... Por fim, o último padrão... Mesmo que né, estivesse em casa, se a esposa mandar sair, tem que sair, ela que manda, entendeu? Então, estando em casa ou não, tem que respeitar quem dá as ordens, viu? O senhor tem razão. Então, aconteceu um imprevisto aí, mas faz parte do jogo, né? Por fim, então, o padrão a dissecção tipo 3, que é aquele padrão com lesões mais segmentares, frequentemente aí inferiores a 2 centímetros, e que muitas vezes se confunde com o padrão de doença aterosclerótica da coronária. E por esse motivo, nós devemos lançar mão aí de exames complementares, aqui ao lado, a tomografia de coerência óptica, em que nós observamos o quê? Aqui o trombo intramural, né, que rechaça a luz verdadeira do vaso para a periferia, reduzindo a luz verdadeira e, consequentemente, aí, reduzindo o fluxo sanguíneo coronariano, o que é responsável pela sintomatologia do paciente. Então, aqui nós temos os 3 padrões aí de
dissecção de coronária. Então, assim, fazendo o diagnóstico da condição, nós vimos que existem aspectos epidemiológicos mais característicos dessa doença, né, que nos fazem suspeitar já na abordagem inicial do paciente. Com relação ao quadro clínico, é um quadro clínico semelhante a de uma síndrome coronariana convencional, então os sintomas são basicamente os mesmos. A apresentação eletrocardiográfica também semelhante, então nós podemos ter as condutas aí, elas vão ser norteadas pelo habitual tratamento aí, o habitual diagnóstico do manejo da síndrome coronariana aguda. Então, o paciente pode não ter alteração eletrocardiográfica, pode ter supra, pode ter infra, inversão de onda T. Então, com relação a isso também nós não vamos observar grande diferença, né? Então, passamos para a fase do quê? Do tratamento. Então, como manejar pós-diagnóstico? Então, o paciente faz a cineangiocoronariografia, é feito o diagnóstico da dissecção espontânea de coronária, como nós podemos manejar esses indivíduos. Então, existem, frente a certa raridade desse diagnóstico, nós podemos imaginar que os estudos que avaliam o tratamento dessa condição, eles também apresentam limitações, né? Então, limitação, é muito difícil qualquer tipo de estudo conseguir recrutar um número suficiente de pacientes e com a rapidez necessária para que se faça um estudo randomizado, duplo cego. Então, é grande a dificuldade. Outros aspectos que trazem dificuldade, eles se relacionam ao quê? Nós vimos que o acometimento da coronária ele é complexo, né? Ele pode ser multiarterial, o padrão médio distal, pode ter, às vezes, acometimento em espiral, que complica também, dificulta aí o tratamento e o manejo do indivíduo. Então, assim, colocar grupos de indivíduos em grupos específicos para a realização de um estudo randomizado é uma tarefa muito complicada nessa doença. Então, basicamente, os estudos que tratam, que falam sobre o tratamento da dissecção são estudos retrospectivos e com número limitado de indivíduos, tá? Então, aqui ao lado nós temos uma tabela com os principais estudos, e nós observamos aqui o número, a amostra, com um número realmente limitado de pacientes. Então, aqui eu peguei um dos principais estudos, aqui com a maior amostra aqui, para dissecar um pouco sobre o tratamento dessa condição. Então, esse estudo foi um estudo retrospectivo, realizado entre 1984 e 2014, na Mayo Clinic, então, que fez uma avaliação prognóstica precoce e tardia em pacientes com o primeiro episódio de dissecção espontânea de coronária. Então, ao todo foram incluídos 189 pacientes, tá? E foi feita uma avaliação, uma comparação prognóstica da intervenção coronariana percutânea com o tratamento conservador clínico, tá? Na verdade, tratamento invasivo, que pode ser intervenção coronariana ou revascularização, com o tratamento conservador. Foi feita uma análise também de acordo com o fluxo coronariano de apresentação, então pacientes com um fluxo prejudicado, time 0,1, ou com um melhor fluxo coronariano de apresentação inicial, time 2 ou 3. Como exclusão, levando em consideração até a definição de dissecção espontânea de coronária, foram afastados, excluídos indivíduos com dissecção iatrogênica ou aterosclerótica. Tá? E
a necessidade dos exames apresentarem concordância entre dois cardiologistas hemodinamicistas independentes com relação ao padrão de fluxo coronariano. Tá? Então, basicamente, o estudo avaliou essas questões. Então, aqui nós temos todos os indivíduos submetidos à revascularização e os indivíduos em tratamento conservador. Tá? Nós observamos, como já foi dito aí nos slides anteriores relacionados à epidemiologia da doença. Então, uma idade média de 44 anos, predomínio 92% são indivíduos do sexo feminino, tá? A minoria dos casos, como nós também já vimos, são de situações pós-parto, tá? E uma parcela significativa desses indivíduos apresentavam como uma condição associada à displasia fibromuscular. Apresentação clínica. Então, nós observamos uma certa diferença na apresentação clínica dos indivíduos que foram revascularizados com relação aos indivíduos em tratamento conservador. Então, os indivíduos que foram revascularizados, eles tiveram uma maior frequência aí de quadros clínicos mais sérios, né? Então, infarto agudo do miocárdio. Outros dados também que já foram descritos. Então, com relação ao acometimento coronariano, então a maior parte dos pacientes tiveram o acometimento da descendente anterior, 60%, tá? Seguido pelos demais territórios coronarianos. O acometimento se dá principalmente no território, aí, na porção médio-distal das artérias, tá? E também observamos uma certa diferença, então uma tendência pela escolha da revascularização naqueles indivíduos que apresentavam um pior fluxo coronariano de apresentação. Então, fluxo time 0 ou 1, então foram mais frequentemente encaminhados para o tratamento de revascularização. Então, o que nós observamos aqui? Então, comparando tratamento conservador com revascularização com relação a resultados precoces intra-hospitalares. Então, nós observamos uma baixa mortalidade hospitalar, certo? Então, nenhuma morte no grupo conservador e uma no grupo revascularização, sendo que essa revascularização uma revascularização cirúrgica pós-falha de angioplastia, tá? Com relação à revascularização cirúrgica de urgência, nós observamos uma maior frequência de revascularização de urgência cirúrgica nos indivíduos que foram submetidos à angioplastia como tratamento inicial, e em relação aos indivíduos em tratamento conservador. Então, mostrando uma diferença, o maior risco de evolução para a cirurgia de emergência nos indivíduos que foram submetidos à angioplastia como tratamento inicial. Com relação à falha da angioplastia, né, então, houve uma taxa de falha de angioplastia de 53% quando nós consideramos o critério de estenose residual, tá, que é um critério que não é tão bom nos indivíduos com dissecção espontânea de coronária, ou de 30% quando nós consideramos o critério baseado no fluxo. Então, a não melhora do fluxo, então nós consideramos que 30% dos indivíduos tiveram falha de angioplastia. E essa distribuição de falha de angioplastia ela aconteceu basicamente às custas de cateterização de falso lúmen em 30% dos casos, perda do fluxo após o implante do stent em outros 30%, e uma estenose residual superior a 30% em outro terço de todas essas angioplastias. Então, o tratamento conservador. Então, o tratamento conservador ele teve uma boa resposta, tá? E mesmo assim, é importante salientar
por melhor que tenham sido os resultados do tratamento conservador, isso é importante para o segmento e acompanhamento do paciente. Então, até 10% de angina recorrente foi observado no grupo tratamento conservador, que foi o melhor tratamento na maioria dos casos. Tá? E isso pode acontecer até entre o segundo e o sétimo dia de evolução. Então, é importante isso para quê? Para a gente manter o paciente internado por um pouco mais de tempo. Tá? Então, ao contrário aí de um paciente que apresenta um infarto agudo do miocárdio, em que pós-tratamento esse paciente muitas vezes permanece, quando apresenta boa evolução, internado até quarto, quinto dia de internação, aqui nós observamos que pela recorrência de sintoma, mesmo quando o paciente apresenta boa evolução, o paciente idealmente deve permanecer um pouquinho de tempo a mais no ambiente hospitalar para observação. E um dado interessante, logicamente, temos que salientar a limitação, aí, o número baixo de pacientes que foi submetido à revascularização cirúrgica como tratamento inicial, mas dos 6 indivíduos que foram tratados dessa forma, com revascularização cirúrgica, todos sobreviveram durante o período de internação hospitalar. Tá? Então, essa é a primeira parte da análise. Eu vou ligar aqui o meu celular na tomada também, para a gente não ter nenhum problema aí durante a apresentação. Pronto. Então, continuando aqui nos resultados, com relação aos resultados tardios, né? Então, nós observamos que a mortalidade foi baixa, tá? Tanto no tratamento conservador, quanto no tratamento invasivo, né? Dado um segmento aí de 2 anos e 3 meses. Com relação ao tratamento conservador, dado alguns dados interessantes aí, até para análise e definição de conduta. Então, de alguma parte, de uma parcela dos indivíduos em tratamento conservador, que foram submetidos a um novo estudo por cineangiocoronariografia, com uma mediana desse novo estudo de 2,4 anos após o primeiro, foi observado cicatrização das lesões, das dissecções, em 73% dos casos. Tá? Então, esse é um dado interessante. A taxa de dissecção espontânea de coronária recorrente, ela não diferiu entre os tratamentos conservador e revascularização. Na dissecção espontânea de coronária, a maior parte dessas situações ela aconteceu em novo território coronariano. Então, não necessariamente, não foi no mesmo território do evento inicial. Tá? Então, a gente chama essa condição aí de novo dissecção espontânea de coronária. Então, apesar dessa diferença de porcentagem, não houve diferença estatística em relação à recorrência nos 2 tipos de tratamento. E, por fim, aqui, dos indivíduos com cirurgia de revascularização miocárdica, indivíduos que repetiram a cineangiocoronariografia em 3 anos e meio, esse é um dado também interessante. Foi observado que apenas 5 dos 16 enxertos, eles apresentavam-se patentes após esse segmento de 3 anos e meio. Então, assim, apesar de não ter sido observada uma mortalidade expressiva no grupo revascularização cirúrgica, o que pode acontecer com o passar do tempo, considerando essa evolução alta de indivíduos com dissecção para cicatrização angiográfica, é que, com o passar do tempo,
o fluxo coronário vai ser restabelecido pela coronária nativa e, dessa forma, os enxertos, pequena parcela dos enxertos, vão permanecer patentes com o passar dos anos. Então, também uma informação interessante. Aqui, alguns dados relacionados aos desfechos 5 anos em indivíduos com tratamento cirúrgico, revascularização cirúrgica. Então, a mortalidade precoce muito baixa, a morte aí depois de 5 anos, desconsiderando essa questão inicial, também desprezível, tá? E tem essa questão relacionada à patência dos enxertos, que a maior parte dos enxertos eles fecham com o passar do tempo. Então, uma parcela disso já seria esperado numa cirurgia convencional, não com tão curto intervalo de tempo, mas uma parcela provavelmente se deve ao restabelecimento do fluxo normal pela coronária nativa. Então, esse dado é interessante. E comparando aí tratamento conservador e revascularização, nós observamos que tanto com relação à revascularização do vaso-alvo da abordagem inicial, quanto com relação à recorrência de dissecção, quanto com a recorrência de infarto do miocárdio, não há diferença em relação ao tratamento conservador e tratamento de revascularização. Então, o que nós observamos, né? Os achados principais. A angioplastia, na situação de uma dissecção espontânea de coronária, ela apresenta altas taxas de complicação e de revascularização cirúrgica de emergência. Então, é uma condição que deve, dentro do possível, ser evitada. O tratamento conservador da dissecção espontânea de coronária apresenta um prognóstico favorável, tá? Com a minoria dos indivíduos com progressão da dissecção em até 7 dias de apresentação. Tá? E a cirurgia, por fim, a cirurgia de revascularização, ela é para pacientes selecionados e com um histórico do serviço, um bom histórico do serviço de desfechos. Então, é um tratamento aceitável e com bom prognóstico. Tá? Reforçando que é um estudo retrospectivo e que apresenta, logicamente, uma amostra limitada. Então, aqui, novamente, considerando todos os estudos aí, os principais estudos relacionados ao tema, de tratamento da dissecção espontânea de coronária, foi realizada uma revisão sistemática e meta-análise que avaliou também, comparativamente, intervenção, então angioplastia, cirurgia de revascularização, comparando com o tratamento convencional. E o que foi observado? Que não houve diferença em relação à mortalidade, não houve diferença em relação ao infarto do miocárdio, em relação à recorrência de dissecção espontânea de coronária. A única diferença observada foi a uma maior taxa de revascularização de vaso-alvo, tá? Aquele vaso submetido à abordagem inicial. Então, houve uma maior taxa de revascularização quando o tratamento inicial foi a abordagem invasiva através de angioplastia, por exemplo. Então, a única diferença nesse sentido, nessa meta-análise que considerou os principais estudos que avaliaram o tratamento na dissecção espontânea de coronária. Então, dessa forma, o que a gente pode considerar como uma proposta de abordagem na dissecção espontânea de coronária, nós temos 2 slides falando sobre as possíveis propostas, né? Então, o que nós vamos levar em consideração? Nós podemos levar em consideração a condição clínica do paciente, se é um paciente instável clinicamente, se apresenta um fluxo time baixo,
denotando uma maior gravidade do paciente. Então, aqui, time 0,1 ou um paciente clinicamente instável, nós podemos considerar a revascularização dos pacientes e considerarmos a revascularização cirúrgica naqueles serviços que apresentam melhores desfechos, né? E nos indivíduos que apresentam um melhor fluxo coronariano na admissão e apresentam-se estáveis clinicamente, com certeza o tratamento conservador, com observação do paciente internado por 5 a 7 dias, é a melhor conduta, considerando essas variáveis. Então, a proposta é essa. Na verdade, os slides falam basicamente a mesma coisa, de maneiras diferentes, tá? Então, essa é a primeira proposta. E uma segunda proposta, também, na verdade, é mais do mesmo, né? Então, considerando indivíduos clinicamente estáveis e sem anatomia coronariana de alto risco desfavorável, nós consideramos manter o paciente em tratamento clínico e deixá-lo internado por 5 a 7 dias. Já no grupo de pacientes com isquemia ativa, instabilidade hemodinâmica, nós vamos, dentro do possível e considerando o perfil de acometimento da coronária, considerar a possibilidade de angioplastia, lembrando da taxa de complicações e da taxa de evolução para a necessidade de revascularização cirúrgica de urgência e ponderar, no caso, se não é uma situação melhor para a cirurgia convencional, tá? Lembrando que, da mesma forma que a angioplastia, ela pode, o fio-guia pode entrar na falsa luz, o que pode complicar o resultado da angioplastia. Na revascularização cirúrgica, o enxerto ele pode ser posicionado também na luz falsa. Então, nós também podemos ter complicações mesmo com o tratamento cirúrgico, certo? E, por fim, aqui outra alternativa que não foi colocada no slide anterior. Então, pacientes clinicamente estáveis, com comprometimento de tronco de coronária ou comprometimento proximal grave de 2 vasos ou mais, nós podemos considerar a cirurgia de revascularização, tá? Ou o tratamento conservador, dependendo do caso. Então, de forma geral, o que nós observamos o tratamento conservador, ele deve ser defendido na maioria dos casos, tá? Ele apresenta uma resposta favorável, considerando que grande parte dessas coronárias dissecadas, elas não vão ter um padrão multiarterial, elas vão comprometer predominantemente a porção médio distal dos vasos, tá? E que cerca de 70% desses vasos com dissecção espontânea, eles acabam evoluindo para uma cura vascular num prazo relativamente curto de tempo. Então, se o paciente pode ser manejado conservadoramente, se ele não tem sinais de isquemia refratários, se ele não tem sinais de instabilidade, então o melhor tratamento para ele, sem sombra de dúvida, é o tratamento conservador. Já os pacientes com comprometimento anatômico complexo, multiarterial, comprometimento de tronco de coronária, pacientes instáveis clinicamente, com sinais de isquemia refratária, deve ser ponderado outra estratégia. Logicamente, ponderando os resultados, tanto de angioplastia, quanto os resultados cirúrgicos da equipe do seu serviço. Então, acho que, basicamente, o que eu tinha para falar sobre a dissecção é isso. Com certeza, existem muitos outros detalhes aí, né? A gente vê o grande número de estudos com limitação clínica, mas existem muitos detalhes que a gente poderia
falar a respeito da dissecção. Com certeza, os hemodinamicistas aí do grupo podem ajudar aí até a expandir a discussão com relação a esse tema. Então, agradeço aí a todos e vou dar a palavra ao Pedro Veronese novamente. Excelente, Caçanheira, parabéns. Primeiro queria dizer que a doutora Sandra entrou em contato aqui comigo, mandou uma mensagem dizendo que por problemas particulares não vai poder participar da reunião hoje, mas mandou um beijo especial para você, pela disponibilidade de estar participando, de apresentar. Então, sinta-se beijado e abraçado. Acho que se deixou bem clara, né, de que o tratamento de escolha, na maioria dos casos, é conservador, mas naqueles pacientes que seguem com instabilidade ou com fluxo time 0 e time 1, a gente deve pensar numa outra estratégia, uma estratégia de revascularização, que foi a estratégia optada aí por você no fatídico caso, né, que chegou recentemente lá na Santa Casa, de uma gestante. Eu diria que você já é uma das maiores experiências em coronária do país, né, porque viu um caso em gestante com gêmeos de 36 semanas, você é o PI, com certeza, aí a raridade da raridade. Né? A raridade da raridade. Graças aí a sua intervenção com brilhantismo, a gente acompanhou todo mundo aí pelos grupos de WhatsApp, toda a sua agonia e toda a mobilização do pronto-socorro, e a paciente, ela retornou essa sexta-feira no meu plantão, estava com um pouquinho de sede descompensada, a gente deu um pouquinho de diurético para ela, acertou a medicação e ela foi embora para casa, então foi muito bem para casa. Graças a você, essa mamãe está viva, cuidando dos filhinhos de 36 semanas, então você merece aí todo o parabéns. A gente tem alguns residentes participando da reunião, só para, eu acho que nem todos estão familiarizados, o fluxo time 0 e time 1 na cineangiocoronariografia. O time 0 é quando não há fluxo, o vaso está fechado, e o time 1 é quando existe o enchimento parcial do vaso, ou seja, o vaso ele preenche uma parte e depois não preenche mais. O fluxo time 2 é quando o vaso ele preenche completamente, mas de forma lenta, e o fluxo time 3 é o normal. Então, essa é uma classificação geográfica de fluxo coronariano que provavelmente alguns dos nossos residentes, né, podem não ter o conhecimento, visto que isso é mais uma expertise da especialidade. Então, queria abrir a palavra aí aos colegas para fazerem perguntas, comentários. Vamos lá. Fala, pessoal. Tentei convidar o doutor Mariani para participar, mas, enfim, deve estar trabalhando e não conseguiu participar, nem me respondeu, deve estar na labuta aí. Então, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário... Fala, Castanho. Rossi aqui, tudo bem? Oba, tudo bem, cara? Parabéns pela aula, cara. Tema muito difícil, super raro, né? Você facilitou muito o nosso atendimento aí. Ficou super, super didático e super claro. O que eu fiquei de dúvida em Obrigado. relação ao tratamento conservador é se tinha alguma coisa na literatura que você levantou em relação a pacientes em uso de anticoagulante, em uso de antiagregante, qual a limitação da terapia e por quanto tempo que esses pacientes têm ou não que ficar sem esse tipo de terapia, e em relação ao controle de frequência e pressão arterial, como que funciona? Cara, isso assim, é controverso, né? Na verdade, não existe uma resposta claríssima, né? Bem definida, como a necessidade de dupla antiagregação plaquetária, anticoagulação na síndrome coronariana de causa aterosclerótica, né? Existe até dúvida se, eventualmente, o uso aí de anticoagulante e da dupla antiagregação, ela pode até, eventualmente, como a fisiopatologia ela está relacionada inicialmente à formação o hematoma intramural, né? Se o uso dessas medicações pode, eventualmente, fazer uma progressão da dissecção. Então, na verdade, assim, o tratamento
vai acabar ficando pelo menos a terapia antiplaquetária única, né? Durante a internação até a realização do cateterismo, a gente vai acabar mantendo a terapêutica plena aí, né? Dupla antiagregação e anticoagulante. E basicamente acho que é isso. Com relação ao beta-bloqueio, é importante, porque esses pacientes eles vão ter o estreitamento coronariano pela compressão da luz verdadeira, e a gente vai ter que acabar, de alguma forma, reduzindo aí a carga isquêmica, controlando frequência, ou, eventualmente, como no caso dessa paciente, ela acabou evoluindo com redução da fração de ejeção, e daí a gente vai acabar utilizando também por conta da insuficiência cardíaca. Acredito basicamente que é isso. Depois eu até posso disponibilizar junto, tem alguns artigos interessantes aí. Tem um artigo de revisão muito bom da American Heart, que está como referência em alguns slides, mas a gente pode colocar junto aí, não sei se é possível, e ele tem dado relativo a essas suas perguntas aí. Perfeito, Castanho. Muito obrigado de novo, parabéns pela aula aí. Obrigado. Tem mais, pessoal? Mais alguma pergunta? Bom, não havendo mais perguntas, queria lembrar que a ideia é que as nossas reuniões ocorram a cada 15 dias, então, daqui a 2 semanas, sem ser na próxima segunda, na outra, a gente vai ter uma aula aí do Dr. Peralva sobre endocardite. Se ele estiver bem, de saúde, sem coronavírus, ele vai nos abrilhantar aí com uma aula sobre endocardite, as atualizações sobre o tema. E lembrando que assim que a gente fizer a edição dessa aula, a gente vai colocar lá no nosso canal de emergência e a gente disponibiliza o link a todos. Grande abraço, muito obrigado e boa semana a todos aí e bom descanso a todos. Obrigado. Um abraço aí.